Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí para o nosso 8º dia. Vamos lá caminhar com fé no Senhor, baseado na palavra. Finalizamos ontem a primeira semana. Então, vamos aí entrando na segunda semana. Vamos manter firmes aí que nós temos até o final do ano para lermos aqui a Bíblia em 365 dias, em um ano. Talvez a gente faça futuramente aí, quem sabe em 6 meses, mas é uma outra tarefa. Primeiro precisamos concluir um ano. Eu desafio vocês, junto comigo, a estar firmes nesse um ano. Então vamos lá para a nossa leitura do 8º dia. Siga-nos, inscreva-se no canal e venha comigo. Aqui é o pastor Christopher, estamos aí nessa leitura. Estamos aí com a nossa leitura, vamos lá, janeiro. Estamos aí com a nossa leitura, no dia 8. Vamos ler Gênesis 18, a partir do 18:16 até 19:38. A Bíblia diz assim: Depois da refeição, os visitantes se levantaram e olharam em direção a Sodoma. Quando partiram, Abrão os acompanhou para despedir-se deles. Então o Senhor disse: Devo esconder meu plano de Abraão? Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ordene os seus filhos e as famílias deles, para que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Portanto, o Senhor disse a Abraão: ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades, é extremamente grave. Descerei para investigar se seus atos são, de fato, tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. Os outros visitantes partiram para Sodoma, mas Abrão permaneceu diante do Senhor. Aproximou-se dele e disse: Exterminarás tanto os justos como os perversos? Suponhamos que haja 50 justos na cidade. Mesmo assim os exterminará e não os poupará por causa deles? Claro que não, farias tal coisa. Destruir o justo com o perverso? Afinal, estarias tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Certamente não farias isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? O Senhor respondeu: Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. Abraão voltou a falar: Embora seja apenas pó e cinza, permita-me dizer mais uma coisa ao meu Senhor. Suponhamos que haja apenas 45 justos, não 50. Destruirás a cidade toda por falta dos 5 justos? O Senhor disse: Se encontrar ali 45 justos, não a destruirei. Abraão levou o seu pedido ainda mais longe. Suponhamos que haja apenas 40. O Senhor respondeu: Por causa de 40, não destruirei. Por favor, não fiques irado comigo, meu Senhor, suplicou Abraão. Permita-me falar. Suponhamos que haja apenas 30 justos. O Senhor disse: Se encontrar ali 30 justos, não destruirei. Abraão prosseguiu: Uma vez que tive a ousadia de falar ao Senhor, permita-me continuar. Suponhamos que haja apenas 20. O Senhor respondeu: Por causa dos 20, não a destruirei. Por fim, Abraão disse: Senhor, não fiques irado comigo por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja apenas 10. O Senhor respondeu: Por causa de 10, não a destruirei. Quando terminou a conversa com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para a sua tenda. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram
à entrada da cidade de Sodoma, Ló estava sentado ali. Ao avistá-los, levantou-se para recebê-los, deu-lhes boas-vindas, curvou-se com o rosto no chão e disse: Meus senhores, venham à minha casa para lavar os pés e sejam meus hóspedes até esta noite. Amanhã poderei levantar-se cedo e seguir viagem. Não responderam eles. Passaremos a noite aqui na praça da cidade. Mas Ló insistiu muito e por fim eles acompanharam até a sua casa. Ló lhes preparou um banquete completo com pão fresco, sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido se deitar quando todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, chegaram de toda parte da cidade e cercaram a casa. Gritaram para Ló: Onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os aqui para fora para nós, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu para conversar com os homens e fechou a porta atrás de si. Por favor, meus irmãos, não cometam tamanha maldade, suplicou. Escutem, tenho 2 filhas virgens. Deixe-me trazê-las para fora e vocês poderão fazer com elas o que desejarem. Mas, por favor, deixem os homens em paz, pois são como hóspedes e estão sob minha proteção. Saia da frente, gritaram eles. Esse sujeito é um estrangeiro que se mudou para a cidade e agora age como se fosse nosso juiz. Faremos a vocês coisas bem piores do que a seus hóspedes. Então partiram para cima de Ló, tentando arrombar a porta. Os 2 anjos, porém, estenderam a mão e puxaram Ló para dentro da casa e trancaram a porta. Depois cegaram todos os homens, jovens e velhos, que estavam à porta, de modo que eles se cansaram e desistiram de invadir a casa. Os anjos perguntaram a Ló: Você tem outros parentes na cidade? Tire-os todos daqui, genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor e ele nos enviou para destruí-la. Então Ló correu para avisar os noivos de suas filhas: Saiam depressa da cidade, o Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando. No dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram: Rápido, tome sua mulher, suas 2 filhas que estão aqui. Saiam agora mesmo e também morrerá quando a cidade for castigada. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos o tomaram pela mão, e também sua mulher e 2 filhas, e correram com eles para um lugar seguro fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Quando estavam em segurança fora da cidade, um anjo ordenou: Corram, salvem-se. Não olhem para trás, nem parem no vale. Fujam para as montanhas, ou serão destruídos. Mas Ló suplicou: Não, meu senhor. Os senhores foram muito bondosos comigo, salvaram minha vida e mostraram grande compaixão. Não posso, contudo, ir para as montanhas. A calamidade também me alcançaria ali, e bem depressa eu morreria. Veja aqui perto há um vilarejo, é um lugar bem pequeno. Por favor, deixe-me ir para lá com minha vida, e minha vida será salva. Está bem, disse o anjo, atenderei a seu pedido. Não destruirei o vilarejo, mas vá logo, fuja para ele, pois não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Isso explica porque a vila era conhecida como Zoar. Ló chegou a Zoar quando o sol aparecia no horizonte. Então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu-as completamente, além de outras cidades e vilas na planície. Exterminou todos os habitantes e toda a vegetação. A mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto o seguia e se transformou numa coluna de sal. Naquela manhã, Abraão se levantou cedo e correu para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Olhou para a planície em direção a Sodoma e Gomorra e viu colunas de fumaça subir no lugar onde antes ficavam as cidades, como fumaça e uma fornalha. Contudo, Deus atendeu ao pedido de Abraão e salvou Ló,
tirando-o do meio da destruição que engolia as cidades da planície. Algum tempo depois, Ló deixou Zoar, pois tinha medo do povo de lá, e foi morar numa caverna nas montanhas com suas 2 filhas. Certo dia, a filha mais velha disse à irmã: nessa região não resta homem algum com quem possamos ter relações, como fazem todas as pessoas. E logo nosso pai será velho demais para ter filhos. Vamos embebedá-lo com vinho, então nos deitaremos com ele. Com isso, preservaremos nossa descendência por meio do nosso pai. Naquela noite, portanto, embebedaram o pai com vinho e a filha mais velha teve relações com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Na manhã seguinte, a filha mais velha disse à irmã mais nova: ontem à noite tive relações com meu pai. Vamos embebedá-lo com vinho outra vez hoje à noite, e você terá relações com ele. Com isso, preservaremos nossa descendência por meio do nosso pai. Naquela noite, portanto, voltaram a embebedar o pai com vinho, e a filha mais nova teve relações com ele. Mais uma vez, ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. Como resultado, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Quando a filha mais velha deu à luz a um menino, chamou-o de Moabe. Ele se tornou antepassado do povo conhecido até hoje como os Moabitas. Quando a filha mais nova deu à luz a um menino, chamou-a de Ben-Ami. Ele se tornou antepassado dos povos conhecidos até hoje como os Amonitas. E agora vamos para a leitura de Mateus 6:25 a 7:14. Por isso eu lhes digo, não se preocupem com a vida diária. Se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais do que comida e o corpo não é mais que roupa. Observe os pássaros. Eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento nos celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupam com roupas? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão e toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta que hoje os problemas deste dia não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados de modo como julgam os outros. O padrão da medida que adotarem será usado para medi-los. Por que vocês se preocupam com um cisto no olho do seu amigo, enquanto há um tronco no seu próprio olho? Como pode dizer ao seu amigo: deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita! Primeiro livre-se do tronco do seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam a porta e lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Respondam, se um filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais ao seu Pai,
que está nos céus dará bons presentes aos que pedirem. Em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles façam. E é essa a essência de tudo que ensina a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla, e larga é sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas para a vida é estreita, mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que encontram. Para a nossa leitura de Salmos 8, 1 a 9, ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser acompanhado com instrumento de cordas. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Tua glória é mais alta que os céus. Tu ensinastes crianças e bebês a anunciarem sua força. Assim calastes seus inimigos e todos que a ti se opõem. Quando olho para o céu e contemplo a obra de seus dedos, a lua e as estrelas que ali pusestes, pergunto: quem são os simples mortais para que pense neles? Quem são os seres humanos para que com eles se importes? E, no entanto, os fizestes apenas um pouco menores que Deus, e os coroastes a glória e honra. Tu os encarregastes de tudo que criastes e pusestes toda a autoridade deles, todas as coisas, os rebanhos, o gado, e todos os animais silvestres, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que percorre correntes dos oceanos. Ó Senhor nosso Deus, teu nome majestoso enche a terra. E para finalizar, Provérbios 2, 6, 15. Pois o Senhor concede sabedoria da sua boca. De sua boca vem conhecimento e entendimento. Ele reserva bom senso aos homens, aos honestos, e é escudo para os íntegros. Guarda os caminhos dos justos e protege seus fiéis para onde andam. Então vos entenderá o que é certo, justo e imparcial, e saberá o caminho a seguir, pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento os encherá de alegria. As escolhas sábias o guardarão, e o entendimento os protegerá. A sabedoria os livrará das ações dos maus, daqueles cujas palavras são perversas. Eles se afastam do rumo certo e andam por caminhos sombrios. Têm prazer em praticar o mal e aplaudem a maldade dos perversos. Suas ações são desonestas e os seus caminhos tortuosos. Finalizamos o início da nossa semana de número 2, o 8º dia. Que bom que você está aí. Acompanhe-nos aí na rede, assine o canal, ative o sininho, esteja conosco nessa caminhada para não perder a oportunidade de ler junto comigo, acompanhar a leitura junto comigo. Por isso eu falo, pegue a sua Bíblia, vamos caminhar, vamos avançar e deixar que a palavra encha os nossos corações. Ok? Deus abençoe vocês e nos vemos amanhã.